Olá pessoal, então chegamos na nossa sexta semana de aula e na última aula nós vimos para onde que vão os resíduos sólidos urbanos, né? Para onde que vão os rejeitos domiciliares, o seu destino ambientalmente correto, adequado, que são os aterros sanitários. Então a gente viu, né, a preparação desse aterro, né, as medidas que devem ser tomadas para que esse resíduo ali ele não gere tantos impactos ambientais, né, não acarrete assim tantos problemas como os outros destinos, né, para onde são podem ser encaminhados também o resíduo sólido urbano, como os lixões e aterros controlados. Também vimos os aterros industriais de classe 1 e classe 2, que são aterros onde tem um rigor muito maior, né, para receber esses resíduos, porque eles são resíduos que podem ser de diferentes origens, mas são resíduos que podem ser perigosos ou não, né, que podem ser inertes ou não, então eles requerem uma atenção muito maior, né, um cuidado maior. E aí hoje nós vamos ver tratamentos, né, destinos que são alternativos àqueles que nós vimos na aula passada, que são os aterros classe 1 e classe 2. Então, a incineração é um processo que é uma alternativa, né, ao aterro classe 1. Em geral, ao aterro classe 1 podendo também ser uma alternativa ao aterro classe 2. Porque a incineração é um processo de queima dos resíduos. Só que é um processo, claro, de queima controlada. Tão controlada ela é, né, que ela é indicada para materiais de alto risco, né? Ela é muito utilizada para o tratamento de resíduos hospitalares, que são muito perigosos, e alguns resíduos industriais também. Esse tratamento é considerado um dos métodos mais seguros. Também é utilizada para resíduos não perigosos, com o objetivo de diminuir, de reduzir o volume desses resíduos. E aí, com a redução do volume, né, a queima, que vai restar aquela cinza, essa cinza ela pode ser disposta depois num aterro classe 1, por exemplo, ou um aterro classe 2, no caso de resíduos não perigosos, né? Visto que as cinzas desses resíduos elas ocupam muito menos espaço nos aterros, né, e assim reduz-se o risco de poluição dos solos. Esse é um método que se utiliza da decomposição térmica, né? E tem o objetivo, então, de tornar o resíduo menos volumoso, também um resíduo menos tóxico. Os incineradores, né, como este aqui dessa figura, é um grande incinerador que está aqui abrigado no galpão, né, de uma empresa que faz tratamento de resíduos. Eles trabalham na faixa entre 1.200 graus a 1.400 graus em média. No final do processo, né, a gente tem gases que são emitidos, né, que passam primeiro por um tratamento, eles são lavados, eles são tratados, mas eles são emitidos, então eles são gerados nesse processo, gases, e as cinzas ou as escórias também. As vantagens desse processo de incineração é que o resíduo ele vai ter uma redução no seu volume, né, que será depositado posteriormente no aterro, que pode chegar a 90%, né, da redução do volume. Isso é uma grande vantagem, porque, como nós vimos na aula passada, dos problemas dos aterros, né, os aterros sanitários ou industriais, é que eles possuem uma vida útil, né, curtas, porque a quantidade de resíduos que é despejada ali, né, em geral, é muito alta, né, devido à utilização, né, de muitos produtos, né, tanto por produtos urbanos quanto industriais. Então, essa é uma grande vantagem, né? Então, vejam bem, aqui ele passa pela queima, né, por esse processo, para depois ser disposto lá no aterro, né? Em geral, é assim que acontece. Outra vantagem desse processo é que elimina os resíduos patogênicos e tóxicos, né? Ou pelo menos diminui muito a toxicidade. Além disso, como é uma queima, existe a possibilidade de recuperar a energia gerada naquela queima, né?
e sob a forma de eletricidade, né, ou até de vapor de água, e assim voltar, né, para o ciclo, né. Além disso, outra vantagem é o bom funcionamento. Independentemente de condições meteorológicas, né, a incineração é um processo que pode acontecer. Porém, existem algumas desvantagens também, né, associadas a esse processo, como qualquer, né, processo que exista. São múltiplos, né, os inconvenientes, e que nós vamos destacar alguns deles. Esse processo é um processo de alto custo de investimento e de manutenção, tornando ele inacessível para a maioria dos municípios, né? Exige uma mão de obra muito especializada na operação, né, devido aos materiais, né, às características dos materiais que vão para esse processo, que em geral são materiais perigosos, então necessita de pessoas ali capacitadas, né, para manusear, que entendam. Além disso, na incineração, né, são emitidas substâncias gasosas, que são perigosas, né, como dioxinas, que são altamente carcinogênicas, furanos, também carcinogênicos, gases de mercúrio, por exemplo, gases ácidos. E além desses gases que são emitidos na incineração, também são produzidas as cinzas, né? A parte orgânica ali, ela totalmente entra em combustão e ela é queimada, e aí vão gerar esses gases, e enfim. E a parte inorgânica, né? O material inorgânico, ele vai se transformar em cinza, que é também produzido durante a combustão. E essa cinza, ela vai ter que ser destinada adequadamente também. Então, normalmente, em geral, ela vai para um aterro classe 1. Então, por causa desses inconvenientes, né, desses problemas da incineração, os incineradores eles precisam ter equipamentos complementares a eles, que são os filtros, né, destinados ao tratamento dos gases que são produzidos ali na combustão. E esse tipo de tratamento, então, ele tem sido limitado ao estritamente necessário. Tá? Ele não é amplamente utilizado. Já o coprocessamento também é um tratamento, um processo alternativo ao destinos, né, como de aterros sanitários e aterros industriais. E é uma técnica que permite também a queima de resíduos em formas de cimento. Essa técnica, ela também se trata de uma queima, só que essa queima, ela pode gerar dois tipos de reaproveitamentos. Primeiro, o reaproveitamento, né, desse resíduo, desse material que está no forno, que vai substituir como substituto ao combustível, tá? Então, nesse caso, esse material ele deve apresentar como característica um alto poder calorífico, ou uma capacidade, né, de queima alta, né, uma capacidade que ele deve ter para substituir o combustível que deveria ser colocado ali no forno. Ou também esse resíduo ele pode ser reaproveitado como matéria-prima, uma das matérias-primas do próprio cimento. Então, nesse caso, né, o resíduo ele deve ter características que o tornem possível ser incorporado ao cimento. Então, ali na própria indústria, né, do cimento, o resíduo ele vai ser queimado no forno do cimento. E também vai ter a produção, né, de gás, emissões gasosas, que vão passar por filtros. E a parte inorgânica, né, nesse caso, que vai produzir ali a cinza, essa parte aí vai ser incorporada ao cimento. Esse aqui é um forno de cimento, né? Uma fotografia de um forno aí, né? É muito grande, né? Esses equipamentos. Então, no forno de produção de clinker, né? Que é esse forno de cimento, onde os resíduos são destruídos, a temperatura na entrada é na ordem de 1.200 graus e lá na zona do maçarico, né, do fogo mesmo, da chama, a temperatura ela chega até 2.000 graus Celsius.
Essas altas temperaturas, aliada ao tempo que o resíduo fica ali para ser queimado e a alta turbulência no interior dos equipamentos, resultam na destruição de quase toda a carga orgânica. Então, devido a essas altas temperaturas e ao tempo de residência, que é o tempo que os resíduos são queimados, os resíduos eles são destruídos termicamente, né, um tratamento térmico, o que gera a reciclagem desses resíduos, sem posterior destinação a terceiros, ou seja, sem precisar levar depois para o aterro, né, sem geração de passivo no aterro. E não existe a emissão de gases poluentes à atmosfera. Tá? Por quê? Porque nesse processo de processamento, e é uma desvantagem dele, né, resíduos perigosos eles não podem passar por esse processo, então, no caso, não são gerados também emissões gasosas perigosas. Né? E as emissões são controladas, né, nesse processo de coprocessamento. Assim também como na incineração. Só que nesse caso, os resíduos que entram ali, eles causam muito menos problemas, né, do que na incineração. Resíduos domiciliares, eles também podem ser coprocessados, desde que tenham passado por uma triagem, né, e tenha sido segregados já na coleta seletiva. Esse processo, ele é um processo relativamente, né, de menor custo, é mais barato em relação ao de incineração, e ele possui algumas vantagens em relação ao de incineração também, porque ele destrói completamente, ele não gera cinza, né, que deve ser destinada como lá no processo de incineração. Bom, gente, então nós ficamos por aqui na aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Não se esqueçam, exercício, material suplementar, material de apoio, tá? Grande abraço!